Eu vi que você aí está lendo. Você me deu uma bela de uma ideia. Eu vou contar um pouquinho a vocês sobre HQ, que são histórias em quadrinhos. E as histórias em quadrinhos, eu já vou logo avisando, é a arte de narrar histórias por meio de desenhos e textos. Isso mesmo. E o nome já diz, história em quadrinhos. Então, encontramos elas escritas dentro de quadradinhos, em quadrinhos, certo? Dentro de uma história em quadrinhos, nós temos algumas coisas que precisamos aí pontuar. O enredo, personagens, tempo, lugar. Professora, o que é enredo? Enredo é tudo que acontece na história. Então, é o tema da história, é a organização da ordem das cenas da sua história em quadrinho. Legal, né? Esse negócio de história em quadrinhos. Também podemos contar com uma linguagem verbal e uma linguagem não verbal dentro das histórias. Isso mesmo, esse gênero textual é muito rico. Em uma história não verbal, veja só, já diz não verbal, ou seja, não tem texto, não tem diálogo escrito. Veja só essa daqui. Vocês conseguiram entender? A gente consegue entender a história mesmo sem ter nada escrito nela. Por meio das cenas, das expressões dos personagens, isso é um texto não verbal. Já o texto verbal, a linguagem verbal, ela conta com diálogos, conta com textos escritos, igual essa daqui. Para que a história fique ainda mais legal, temos os balões de diálogos e eles têm diferentes formatos. E esses formatos não estão aí só pela estética deles. Cada um tem o seu significado. Vejam esses aqui. O primeiro é a fala do personagem, o do meio é o pensamento, quando o personagem está pensando dentro da cena, e este último aqui é quando ele está gritando, por exemplo. O cochicho de um personagem pode aparecer também nesse primeiro balãozinho aqui. Este do meio indica que são duas falas de dois personagens. E o último é uma dúvida, quando o personagem está com alguma dúvida, com uma indagação sobre algo. Esses dois aqui, o primeiro é quando o personagem tem uma ideia. E o segundo, por exemplo, quando ele está admirado com algo. E para que a história em quadrinhos fique ainda mais legal, temos também onomatopeias dentro da história. Centopeia? Ai, ai, ai. Não! Eu disse onomatopeia. É, onomatopeia. São palavras que produzem algum som. Por exemplo, tic-tac, nhaque, nham, nham. Temos essa daqui também, ó. Boom, bang. Tá vendo? A gente também consegue identificar o que cada balãozinho está querendo dizer com essas palavrinhas. É muito legal e dá uma maior interação aí para a história. Nossa, interessante! Muito interessante, Pro. Você pode contar pra mim quando que foi que surgiu esse negócio de história em quadrinhos? Porque eu sou nova, né, nesse negócio aí de ler história em quadrinhos. Queria saber quando que surgiu. Ah, tá bom. Então vamos lá. Um pouquinho de história aí. Foi em 1894 para 1895 que surgiu a primeira história em quadrinhos, lá nos Estados Unidos da América. Aqui no Brasil, a primeira HQ foi chegar em 1905 e o nome dessa primeira história em quadrinhos é Tico Tico. Deixa eu pegar aqui a capa. Essa foi a primeira história em quadrinhos aqui do Brasil. Lá para 1959, 1960, surgiu também a Turma do Pererê, do cartunista Ziraldo. E agora você já deve estar me perguntando, e a Turma da Mônica? É a que eu mais conheço e a que mais eu gosto de ler.
Então faz assim, passa aqui pra mim essa HQ que você está lendo. Ah, então tá, né? Mas depois vê se você devolve. Veja só, na mesma década da Turma do Pererê surgiu também a história em quadrinhos mais famosa do Brasil, que foi criada pelo paulistano Maurício de Souza, que é a Turma da Mônica. Legal, né? Eu adoro a Turma da Mônica. Gente, eu não podia deixar de mostrar a evolução da personagem Mônica ao longo desses anos todos aí, desde a criação do seu gibi. Veja só, começando aqui em 1963, a Mônica. Os próximos anos. Veja só a evolução do desenho do Maurício de Souza. Fala se não é fantástico. Até chegar aqui na que a gente conhece. Na que a gente mais conhece. Muito legal, né? Fala pra mim, depois de receber tantas informações sobre as histórias em quadrinhos, conta se não deu vontade de escrever uma. Ah, essa vai ser a nossa atividade. Prestem atenção no nosso grupo. Eu estarei orientando como vocês farão esta escrita dessa linda história em quadrinhos que cada um vai criar. Cada um vai ser o seu autor. Agora vocês serão autores de histórias em quadrinhos. Internalizem aí o personagem e vamos lá. Nossa, deixa eu devolver, né? Muito obrigada! Toma sua HQ! Olha como que devolve.